falando inglês há semanas, meses, há dias, assiste séries, ouve música, jura que está aprendendo, mas na hora que alguém te pergunta What did you do yesterday? Você trava. Você sabe o que quer dizer em português, mas os verbos no passado em inglês simplesmente não saem, trava na garganta. E agora vem aquela vergonha, a gente sabe, né? Mas hoje nós vamos falar somente sobre passado neste vídeo. Mas calma, não vou falar sobre ex não, tá? Não é sobre seu ex, fique em paz. A gente vai falar sobre passado de coisa boa. Ensinar pra você como usar os verbos do passado em inglês. E isso é só uma questão de treino, é só uma questão de prática. É exatamente isso que a gente vai resolver agora. Eu vou te ensinar hoje, neste vídeo, os 15 verbos no passado em inglês que são mais usados no dia a dia. Aqueles que aparecem em qualquer conversa, em qualquer situação e que vão transformar completamente a sua capacidade de se comunicar em inglês. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai sair daqui falando sobre o passado com muito mais segurança. Vamos comigo! Hello guys! Eu sou a Carol Diniz, a Teacher dos Famosos. Seja muito bem-vindo ao canal da Teacher dos Famosos. Neste canal aqui, a gente vai desmistificar o inglês de uma vez por todas. Eu sei sim que tem milhares de canais de inglês que são muito legais, que aqui a gente não trata o inglês como algo cognitivo. A gente aborda o inglês de uma maneira sistêmica, que une o emocional com o cognitivo. Por isso faz tanta diferença e por isso que a gente tem alunos que com 3 semanas já estão com resultados incríveis. Inclusive, eu separei 3 aqui para você assistir nesse vídeo, para você conhecer um pouquinho mais dos resultados dos nossos alunos. Dá uma olhada. I am Vini. I live in Goiânia. I'm from Brazil. I work with music. I am a songwriter. I love music. I love sertanejo. I love Marília Mendonça. I love teacher. I go to church every weekend with my family. I study English because I went to go to travel to Orlando with my family next year. I was born in São Paulo, but now I live in Londrina, Paraná with my husband. I live in a small apartment. I don't have kids, but I have a stepdaughter who lives with her mother. Incrível, né? Pois é, mas agora eu quero falar com você sobre passado. Vamos falar de passado. Você vai descobrir por que aprender verbos irregulares permite que você compreenda 80% das conversas em inglês. Não é exagero, é um dado real e eu vou te mostrar exatamente quais são esses verbos que fazem essa diferença gigante. Você vai entender a diferença entre verbos regulares e irregulares de uma vez por todas, de um jeito simples, sem decoreba e sem sofrimento. Existem 2 tipos de verbos no passado. Vou simplificar para você. Os verbos regulares e os irregulares. Ou seja, o regular, quando ele está no passado, você põe ed. O verbo to open, que é abrir. Eu abri a porta. I opened the door. Porque ele está no passado, então põe ed no final. I listened to music. Eu escutei música. I called you yesterday. É tudo verbo regular. Quando ele está no passado, eu acrescento ed. Agora, os irregulares, quando eles estão no passado, eles mudam totalmente. E o que dificulta para o aluno, às vezes, é que ele não sabe identificar se um verbo é regular ou irregular e ele acha que isso é um problema dele. Então ele fala assim, mas como é que eu sei se um verbo é regular ou irregular? Não tem como saber. Só tem como saber convivendo com os verbos. Eu, por exemplo, sou casada há muito tempo com meu marido. Nós estamos juntos há muito tempo, mas sou casada há 2 anos. Mas no primeiro dia que eu conheci ele, há 10 anos atrás, eu não sabia tudo sobre ele. Para eu aprender sobre meu marido, eu precisei conviver com ele. Se nas nossas relações eu preciso conviver com as pessoas para saber mais sobre elas, por que que no inglês eu acho que só de olhar para os verbos eu já vou saber como é que eles são, se eles são regulares ou se eles são irregulares? Não tem como. Para você saber se um verbo é regular ou irregular, você precisa conviver com ele. Ponto. E isso é primordial para você. Tá? Então pare de achar que você não sabe se é regular ou irregular, porque o problema é você. Não, é que você tem que conviver mais com os verbos. Agora vamos lá. Os verbos irregulares, eles vão mudar totalmente quando eles estão no passado. Exemplo, eu tomei água. I drank water. I had a car. Eu tinha um carro. Então eu estou usando o verbo to have no passado. E é assim que a gente define verbo regular de verbos irregulares. E agora vamos falar dos 15 verbos que eu separei aqui para você no passado. E o primeiro que eu separei é o que a gente mais vê. Eu sinceramente acho que esse aqui é o campeão, tá? É o to go. To go é ir. E o passado é went. Went é foi, fui, foram, fomos. Olha que legal.
Eu vou ao trabalho. I go to work. Eu fui ao trabalho. I went to work. Eu fui para o supermercado. I went to the supermarket yesterday. Eu fui para o mercado ontem. Então, I went é o passado do verbo to go. Segundo verbo é o verbo ver em inglês. Ver é o verbo to see. E o passado? Só. Dica de pronúncia. A W em inglês tem som de O. Então, só. Então, I see, eu vejo. I saw, eu vi, vocês viram, nós vimos. Só pode ser várias coisas. Exemplo, she saw a great movie last night. Ela viu um filme incrível a noite passada. Terceiro verbo, to eat. Eat é comer. I eat, eu como. E o passado? O passado é ate. A-T-E, ate. Não precisa falar esse AT. Então, I eat, eu como. I ate, eu comi. She ate, ela comeu. They ate, eles comeram. Perfeito para falar sobre refeições, restaurantes, momentos do cotidiano. Então, we ate pizza for dinner. A gente comeu pizza no jantar. Quarto verbo é o to come, que é o vir. E o passado? Came. Come, vir, presente. E o came, passado. Vim, veio, vieram, ok? E esse verbo ele aparece em conversas o tempo todo. E desde um come here, que no passado vira came here, e um exemplo aqui pra gente usar, usando esse come here aqui, um exemplo, fica assim, ó. He came home very late. Ele chegou em casa muito tarde. Então, come, presente, came, passado. O verbo número 5 é o campeão de todos. Vocês sempre me trazem perguntas sobre ele, que é o verbo to get. O get é pegar, conseguir, pode ser chegar, tem vários significados, eu tenho um vídeo só sobre ele, acho que é legal você assistir. Mas o passado dele é o got. Então, get é um dos verbos mais versáteis em inglês. E você pode usar ele assim. Eu consegui um emprego novo semana passada. I got a new job last week. Eu consegui um emprego novo semana passada. Você usou I got porque eu consegui. É passado. Sexto verbo, to have. Have é ter. E o passado é had. Tive, tivemos, teve. Exemplo, they had a great time at the party. Eles se divertiram muito na festa. Sétimo verbo, to make. To make é o quê? Fazer. E o passado dele? Made. Então é fiz, fez, fizeram. Só presta atenção num detalhe, que existem dois verbos para fazer em inglês, o to do e o to make. E os dois têm passados irregulares. O make vira made. A gente usa em atividades que a gente vai elaborar coisas ou que tem ingredientes. Por exemplo, ela fez um bolo. She made a cake. She made a cake. E tem o passado também para atividades intelectuais, que é o verbo to do. Que o passado vira did. I did the homework. Eu fiz a lição de casa. Então, os dois querem dizer fazer, mas o significado deles, o uso deles é diferente. E o verbo número 8 é o verbo to drink. To drink a gente usa com muita frequência. Drink water, drink beer, drink wine. O passado dele é drank. Então, presente, eu bebo, I drink. E o passado, eu bebi, I drank. Um exemplo, eu posso colocar assim, eu tomei vinho a noite passada. I drank wine last night. Agora, o nono verbo é o verbo to know. E o passado dele, knew, que é o saber, conhecer. Aqui eu não leio a letra K, porque o N, ele é a malévola das consoantes. Ele rouba o som das consoantes que estão perto dele na maioria das vezes. Então, em vez de eu falar que know, e o passado é knew, porque W tem som de U em inglês. Então, I knew the answer. Eu sabia a resposta, but I didn't say anything, mas eu não falei nada. Verbo número 10 é o verbo pensar, achar, to think. E o passado dele? Thought. Aqui você vai usar o som ápico dental, que é a ponta da língua no dente, ó. Thought, think, thought. E esse é um dos verbos mais usados em conversas do dia a dia, porque a gente fala assim, I think, tananana. O passado, I thought. Então, eu achei o filme incrível. I thought the movie was amazing. Eu achei que o filme era incrível. Achei que o filme foi incrível. Número 11, to give. Em inglês, dar. E o passado, gave. Gave é eu dei. She gave me a birthday gift. Ela me deu um presente de aniversário. Esse verbo é muito versátil, dá para usar de várias formas. Número 12, to take. To take é pegar. Mas pode ser também levar, take the kids to school, levar as crianças na escola e tal. O passado dele é took. Dois S tem som de I, dois Os tem som de U. Então, take vira took. I took the bus to work today. Eu peguei o ônibus para o trabalho hoje. O verbo número 13 é o verbo to write. Write é escrever e o passado é wrote. Escrevi, escreveu, escrevemos, escreveram. Então, eu posso dizer assim, ó. He wrote a long message.
Ele escreveu uma mensagem enorme. He wrote a long message. Ele escreveu uma mensagem enorme. O próximo, 14, é o feel, de sentir. E o passado é felt. Eu senti, você sentiu, eles sentiram, nós sentimos, é tudo felt. Uma palavra só em inglês significa várias em português e isso é uma das magias do inglês. É algo que torna o inglês ainda mais simples e muito fácil de ser compreendido. Então, eu vou falar assim pra você, ó. Nossa, eu me senti muito cansada ontem depois da reunião. I felt really tired after the meeting. Eu senti muito cansaço ontem depois da reunião. E agora, qual desses verbos aqui você mais usa no seu dia a dia? Comenta aqui embaixo com um exemplo de frase usando qualquer um deles. Eu quero ver você praticando. E por último, o 15º verbo, o verbo número 15, é o verbo to say. To say é dizer. You said é o passado dele, que quer dizer disse, disseram. Então eu vou dizer assim pra vocês, eu vou dizer, tá vendo como a gente usa o tempo inteiro? Ela disse que, she said that, tananana, a gente usa assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa, olha que interessante, praticamente todos os verbos que a gente estudou aqui, eles estão numa lista dos mais frequentes. A maioria deles está na lista dos mais frequentes. Isso prova que você está estudando o que realmente importa. Por exemplo, she said she was tired. Ela disse que estava cansada. É um exemplo para a gente usar aqui com o verbo to say. E é isso, são os 15 verbos mais usados, eu coloquei eles para vocês no passado, eu espero que vocês tenham gostado, mas lembre-se de um detalhe, uma dica extra que eu quero dar para vocês. Na pergunta e na negativa, o verbo fica normal, porque você vai usar o did na frase. Então, did you say, did you drink, did you, e aí o negativo também. I didn't drink, I didn't say. E aí eu deixei aqui para vocês várias frases no passado e várias frases na interrogativa para vocês verem que quando o did está na frase, o verbo volta ao normal, porque eu não preciso dizer duas vezes que a frase está no passado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!